A paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Eu espero que todos vocês estejam felizes de estar aqui também nesta manhã, juntos, né, para falarmos mais um pouco do que a palavra do Senhor tem a nos ensinar, né? Todos os dias ela se renova e eu creio que hoje não será diferente, né? Vai ser uma bênção como todas as outras aulas que nós estávamos acompanhando. Amém? Você aí que tem Bíblia, pega a sua Bíblia. Você que tá com a sua revista, pega a sua revista. Você aí que tem uma caneta, um lápis, uma borracha, seja o que for que você usa nas aulas da EBD, pegue aí que você vai precisar, tá? Aqueles que gostam de fazer anotação, não tem problema nenhum. É ótimo para depois vocês se aprofundarem mais ainda nos estudos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Bom, na verdade não é nem nesta manhã estarmos aprendendo, é nessa tarde. Como os nossos cultos estão sendo pela manhã, nossa IBD está sendo a partir das 2 horas. E eu conto muitíssimo com a participação de todos vocês nessas aulas, que estamos aprendendo sobre o tema Atos dos Apóstolos, né? Muitas histórias incríveis, né, e maravilhosas para a nossa caminhada cristã e o bom conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos tem muito a nos ensinar, né? Todas estas aulas são edificantes para nós, principalmente para vocês que se acham que por ser muito pequenininhos não são úteis na casa do Senhor e estão enganados, porque vocês têm muito a trabalhar, muito a dar na casa do Senhor, né? Muito a fazer, a ajudar as pessoas. E hoje, né, já que estamos falando de ajudar, trabalhar na casa do Senhor, o tema da nossa lição de hoje é os primeiros diáconos da igreja. Vocês vão estar aprendendo hoje como que eles trabalhavam, o que é ser um diácono na casa de Deus, qual a função dele, né? E o que ele tem a nos ensinar. Amém? Mas antes de nós começarmos, vamos estar fazendo uma oração, tá? Aqueles que tenham pedido de oração, apresente ao Senhor nessa tarde, tá bom? Creio que Ele vai ouvir a sua oração, assim como Ele ouve todos os dias aqueles que estão constantemente ligadinhos com Ele. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais um pouco da Sua palavra. Que o Senhor esteja conosco, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais e que nós possamos estar atentos à Tua palavra, que nos conforta, nos alivia, nos ensina a cada dia o que é ser um verdadeiro cristão na Sua casa. Em nome de Jesus, que o Senhor visita cada um desses juniores que estão aqui presentes nesta aula, visita cada família representada e que além de aprendermos a Tua palavra, possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom, meus amores, vamos lá. O nosso texto do dia, ele está em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Bom, aqui já nos mostra que os diáconos, eles tinham uma grande responsabilidade na obra do Senhor. Tia, que responsabilidade que eles iam ter que fazer. Por quê? Porque aqui os apóstolos precisavam de alguém para ajudar eles na obra.
já nos mostra e nos ensina que ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Todos nós como igreja, mesmo que tenha os pastores, os diáconos, os obreiros, os missionários, os evangelistas, nós, a igreja, né? Cada departamento, todos precisam um do outro para trabalhar na obra do Senhor. E aqui era necessário dos diáconos para fazer funções muito importantes e essenciais na casa do Senhor. Primeiro, antes de eu falar para vocês qual que era essa responsabilidade que eles deveriam fazer, anotem aí o que é diácono, né? O que significa? No grego, significa servo. Diácono, no grego, significa servo, tá? E a função deles era que eles deveriam ajudar os pastores nos assuntos temporais e materiais da igreja, de tal maneira que os pastores pudessem dedicar-se à oração e ao ministério da palavra, ou seja, os pastores iam ficar só com a oração e o ministério da palavra, né? E os diáconos ajudariam nas demais coisas, como a limpeza do templo, levar alimento às pessoas necessitadas, né? Ajudar em tudo que precisasse na igreja. E o pastor não ficasse com a cabeça tão cheia com a responsabilidade inteira da igreja. Precisava de mais alguém para esta obra, tá? E aqui, em Atos capítulo 6, versículos 3, nos mostra que eles tinham que escolher 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, não podia ser qualquer pessoa para fazer este serviço, tá? Então vamos lá para vocês compreenderem melhor, né? Vamos ver a importância dos diferentes ministérios. À medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. A distribuição de alimentos para os pobres. Alguns crentes falavam grego, outros falavam aramaico. As pessoas que falavam grego se sentiam discriminadas, pois julgavam que as viúvas gregas não recebiam tanta ajuda quanto as viúvas judias que falavam aramaico. Então, os apóstolos decidiram reunir todos os discípulos para escolherem diáconos, a fim de administrarem a distribuição dos alimentos. Então, essa era mais uma das funções da função, né? Mais uma das funções que eles deveriam fazer, né? Que era ajudar na distribuição de alimentos aos pobres. Em Atos capítulo 6, versículo 2 e 3, vai dizer assim, Atos 6, versículo 2 e 3, acompanhem comigo. Então os 12 apóstolos se reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Ou seja, nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus para cuidar da distribuição de comida, disseram eles. Vamos escolher 7 homens sábios e respeitados que sejam cheios do Espírito Santo e encarregá-los da distribuição dos alimentos. Assim,
poderemos continuar pregando e anunciando a palavra de Deus. Os outros discípulos gostaram da ideia. Eles escolheram 7 homens, os diáconos, para distribuir os alimentos e cumprir outras tarefas no meio do povo. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre a cabeça deles. Isso de impor a mão sobre a cabeça deles demonstrava que todos eles, a partir daquele momento, estavam prontos para fazer a obra de Deus. Em 1 Timóteo, para que vocês entendam que os pastores, e os diáconos são essencialmente as mesmas qualificações. Eles têm as mesmas qualificações. Porém, a função, deles era diferente. Então, nós vamos acompanhar lá em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Vai estar falando sobre os bispos, os pastores. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho e nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Isso era como um bispo deveria ser, uma pessoa separada para ser bispo, um pastor. Os diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre sua fé em Cristo Jesus. Tinham qualificações iguais, E deveriam servir, mas servir bem. Ou seja, ter exemplo, ter caráter de um verdadeiro cristão, pessoal. Por isso que dos 7 que foram escolhidos, eles foram levados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre a cabeça deles. Como eu disse, como eu li para vocês e vou ler novamente,
Isso demonstrava que todos eles, a partir daquele momento, estavam prontos para fazer a obra de Deus. Foram chamados pessoas que dessem exemplo, né? Mas qual o objetivo da nossa lição de hoje? Que o segredo está em servir e servir bem. Eles foram chamados para servir e servir bem. E nós também. Vocês, independente desse tamanhozinho aí que vocês acham que é um tamanhozinho pequeno, mas não é não, já tão grandinho demais. Com essa idade, vocês têm muito para dar na obra de Deus. Vocês têm muito para trabalhar bastante na obra de Deus. Afinal, vocês têm como trabalhar e não dar trabalho, tá? Não é para dar trabalho, é para trabalhar. Vocês podem ajudar, vocês podem sim fazer o bem na casa de Deus, assim como os diáconos tinham um papel muito importante para ajudar os pastores. Olha só, o evangelho se espalhou e muitas outras pessoas em Jerusalém passaram a crer em Jesus. Até mesmo alguns sacerdotes creram em Jesus como o Messias. Hoje, na hierarquia da igreja, existem os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores. Para cada um, o Senhor, através da sua palavra, deixou orientações de como proceder e a exigência para o exercício de cada cargo. A igreja é a maior, melhor e mais importante organização de toda a terra. Ser membro da Igreja de Cristo é um privilégio e servir ao Senhor como diácono, presbítero, evangelista ou pastor é uma honra ainda maior concedida àqueles que servem a Deus com sinceridade. Somos um corpo, o corpo de Cristo. Por isso, todos os membros da igreja devem estar unidos e cada um deve fazer com alegria e zelo o trabalho para o qual foi chamado por Deus. Na igreja, todos são importantes e têm uma tarefa especial a cumprir. Entenderam? Vocês, independente da idade ou do tamanho, foram chamados para servir também. Foram chamados para servir. Vocês têm muito a trabalhar na obra do Senhor e a oferecer em ajuda na casa de Deus, né? É desse tamanhozinho assim, com essa idade que Deus quer te usar para trabalhar na obra dele, gente. E é uma dádiva, é uma dádiva. Tia, mas como, tia? Como? Como que eu vou fazer isso? Né? Olha só como que nós podemos servir, gente, tanto na casa do Senhor como na nossa casa, tá? As nossas mãos foram feitas para servir. Deus nos deu duas mãos para servir e servir com muita sabedoria, né? Servir com muita sinceridade, servir com muito amor, fazer a diferença na casa de Deus, né? Em casa, como que nós podemos servir? Arrumando a cama, varrendo o chão para a mãe, né? Quando a mãe pede, ó, filho, dá uma varridinha na casa para a mãe. Guardando o pijama, não só o pijama, mas as roupas também, né? Não deixar bagunçado, quarto todo bagunçado e a mãe brigando com você e você respondendo a mãe. Cuidar do irmão, né? Um irmãozinho lá que dá um trabalhinho, fica chorando o dia inteiro. Ajuda a mãe. Você tá disposto a servir? Sirva, ajude seus pais também. Alimentar os pobres, né? Olha só, vocês podem fazer isso, né? Passou perto de alguém que tá com fome, tá querendo alguma coisa para comer, você tá com um salgadinho na mão ou qualquer outra coisa, né? Ou até mesmo uns trocadinhos, né? Olha, moço,
pode, compra uma coxinha com esse dinheirinho aqui, tenta juntar. Ou então tá comendo um salgadinho, ofereça, né? Para alguém que passou perto de você com fome. Visitar um doente, né? Um parente. Ai, tia, mas agora não tem como a gente visitar, né? Principalmente nesse negócio de Covid pra lá, Covid pra cá. Faz uma chamada de vídeo, ó. Te liguei, vovó, tio, tia, amigo, te liguei pra te fazer uma oração. Já que eu não posso aí te visitar, tô te ligando pra saber se você tá bem, se você tá se cuidando. Vocês não têm celular? Usa o celular para servir, dá certo também, né? Dar um abraço amigo, nós não podemos abraçar agora, mas neste momento a oração é o melhor abraço que nós podemos dar a alguém, né? Oferecer a alguém. Então, como eu disse, liga lá pro vô e avó, liga pro tio, pra tia, pro primo, pro amigo que tá doente ou para algum parente dele que tá doente. Liga pro amigo, ó, tô orando por vocês. Ou então, naquele momento na ligação, faz uma oração. Não tenham vergonha de servir assim. Não tenham vergonha, né, de usar essas oportunidades para falar de Jesus, para oferecer aquilo que vocês têm de melhor, né? E na igreja, tia, como que eu posso servir? Como que eu ajudo a servir mesmo sendo pequeno? Recebendo as pessoas bem na igreja e ajudando a limpar. Sabe aquele copinho depois do final do culto que a gente passa perto de vários bancos e vê aquele copinho no chão? Pega o copinho, chega lá, vai lá no banheiro, joga no lixo da igreja, ou no lixo que você viu próximo ali, ou até mesmo na lixeira que fica na rua, né? Você está servindo. Servir é muito importante e agrada ao Senhor, meus amores. É. E vocês, mesmo nesse tamanhozinho aí, ó, podem sim servir. Podem sim servir. O segredo está em servir e servir bem. Deem exemplo, né? Mostrem para todos que vocês são capazes também de servir na casa do Senhor. A história de hoje, falando sobre os primeiros diáconos, é para nos ensinar, né? Que nós também podemos servir, assim como eles, e dar exemplo principalmente, né? Eu vou estar mostrando agora para vocês um exemplo muito bacana e dinâmico para vocês compreenderem mais ainda como vocês estão servindo, né? Imagine que, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês, para não fazer bagunça. Imagine que são 2 garrafas, tá? Isso aqui são 2 garrafas. 2 garrafas de água. E eu estou servindo alguém, né? As 2 têm água. Essa daqui dá para servir bem, não dá? Olha, dá para servir bem. Tem nada demais, ó. Tudo deu para servir bem, não deu? Mas vamos lá. E essa aqui? Tá dando para servir? Mas acabou, ó. Não deu para servir como a outra. Prestaram atenção? Uma deu para servir e a outra acabou rapidinho, né? O líquido é o mesmo, mas depende muito do estado, né? Uma está líquida e a outra está congelada. E a perguntinha que eu deixo para vocês é: não precisa responder para mim depois. É apenas uma observação, uma dinâmica para vocês compreenderem. Será que estamos com os nossos corações abertos para servir? Flexíveis à voz de Deus? Como que está nosso coração? Está aberto para servir? Servir bastante? Ou ele tá aquele coração frio, gelado, congelado,
que só tem um pouquinho para oferecer e acabou, mais nada. Que possamos ser flexíveis ao chamado de Deus e servir de coração a Deus e à igreja. Servir de coração, gente, ó. Servir de coração, ó. Todos, dá para servir para muitas pessoas. Imagine que isso daqui é uma garrafa. Ó, olha o tanto de água que tá dando para mim servir. Dá para encher uns 5 copos com essa água que tá aqui, né? E esse aqui? E esse crente aqui? Só um pouquinho. Que frio, né? Que chato. Que possamos estar atentos, né, ao chamado de Deus na nossa vida e com o nosso coração aberto, o nosso coração com muito amor para servir, né? Disposto a servir bastante, trabalhar na casa do Senhor do nosso jeitinho, né? O Senhor nos usa com o nosso jeito. A gente não precisa mudar a nossa aparência, né? Nossa forma de vestir para servir na casa de Deus. Não precisa disso. Apenas nós estarmos dispostos. O Senhor nos usa como Ele quer. Basta a gente querer. O segredo está em servir. E servir bem, tá? Levem com vocês essa dinâmica. Amém? Deus chamou os diáconos para que eles auxiliem o ministério da igreja nas diversas necessidades que surgem. Servir ao Senhor é sempre um grande privilégio. E todos os obreiros, independente do cargo, devem ser respeitados, pois foram chamados por Deus para servi-lo. Gente, que coisa linda, que história maravilhosa, né? Que aprendizado para nós. Que possamos aprender que servir é servir bem, não é de qualquer maneira, não é como a gente quer, não. Precisamos ser exemplo em tudo, em todas as coisas, né? Como eu sempre falo para vocês, nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Que exemplo nós estamos dando? Qual que está sendo a nossa maneira de servir, hein? Será que nós estamos flexíveis à voz de Deus? Será que nós estamos com os nossos corações abertos para servir? Ou estamos servindo de qualquer maneira e estamos servindo bem pouquinho, né? Quase nada. Estamos com o nosso coração fechado, congelado, né? Para servir. Não, precisamos estar com o nosso coração aberto, disposto a trabalhar na casa do Senhor. Como eu disse, vocês têm muito a oferecer, muito para dar, muito para trabalhar na casa de Deus. E mesmo com essa idade, vocês podem sim, tá? O Senhor se agrada, fica muito feliz com esse tipo de atitude. Amém? Que vocês todos, eu espero que tenham sido alcançados por essa palavra, tá? Que vocês podem colocar em prática o que aprenderam hoje, viu? Servir. O segredo está em servir e servir bem. Que vocês podem guardar com muito carinho essa palavra no coração e colocar em prática na vida de vocês. Fazer a diferença, independente da idade e do tamanho, fazer a diferença na casa do Senhor. Amém, meus amores? Bom, eu tenho essa imagem aqui, ó, do nosso card para mostrar para vocês. Olha que coisa linda, né? Um dos diáconos servindo, entregando alimento para os pobres. Olha que lindo. E nós também podemos fazer isso. Nós também podemos colocar este exemplo em prática, tá? E a missão que eu deixo para vocês como uma conclusão da nossa aula de hoje, tá? E controle daqueles que participaram da nossa aula. Eu quero deixar para vocês essa atividade que vale 10 pontos, tá? Vale 10 pontos. Vocês vão pesquisar em Atos capítulo 6 as qualidades, as características que um diácono deve possuir, tá bom?
Vocês vão lá em Atos capítulo 6 e vão pesquisar as qualidades, características que um diácono deve possuir, tá bom? Quem prestou atenção na aula sabe, não vai nem precisar ir lá. Mas é importante que vocês abram a Bíblia para responder, amém? É importante que vocês tenham esse costume, né? Esse contato maravilhoso com a palavra de Deus, tá bom, meus amores? Vamos estar orando para encerrar. Aguardo essa atividade no WhatsApp, tá bom? Você aí que está a primeira vez acompanhando a nossa aula, seja bem-vindo, continue participando. Aprender da palavra de Deus é uma dádiva, um presente, um privilégio para nós que ainda temos essa liberdade, né, de ouvir falar sobre Jesus, sobre as histórias que tem muito a nos ensinar, né, na palavra de Deus. Amém? Vamos orar então, para encerrar mais uma aula abençoada, né? E que vocês continuem firmes, continuem felizes, continuem dispostos a aprender na casa de Deus, aprender mais da palavra dele, né? Que é o nosso alimento diário, para que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Amém? Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui. Obrigada por ter nos ensinado, nos mostrar que o segredo está em servir, mas servir bem, dando exemplo na sua casa, sendo juniores cheios da tua presença, juniores diferentes, juniores que estão dispostos a trabalhar e não a dar trabalho. Que o Senhor venha capacitar a vida de cada um, venha dar sabedoria e entendimento, venha dar força e ânimo, e que eles possam estar dispostos a trabalhar na sua casa, independente da idade e do tamanho, que eles possam reconhecer que eles foram criados para servir também. Em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço, que o Senhor esteja conosco, continue conosco, nos dando saúde, nos dando força para continuar. Pai, que o Senhor venha visitar a cada família representada, cada junior que está aqui e esteve até agora, né, aprendendo mais um pouquinho da tua palavra comigo. Que o Senhor recompense a cada um deles grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É isso, meus amores. Que vocês fiquem com Deus, continuem se cuidando. Ao sair, usando a sua máscara, levando o seu álcool em gel, passando a todo momento. Temos que nos cuidar, né? Para que logo a gente possa ficar juntinho novamente. Amém? Recebam aquele meu famoso abraço apertado. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau!